família! Eu sou a professora Tuane e hoje vim trazer algumas propostas de interações e brincadeiras para fazerem com as suas crianças em casa. Lembrando que as nossas propostas são para as crianças da pré-escola 2, as crianças pequenas a partir de 5 anos. Hoje eu vou trazer duas sugestões de propostas de brincadeiras e interações para serem realizadas com as crianças de vocês aí em casa no momento que vocês acharem mais oportuno. A nossa primeira proposta chama-se contagem e ela vai falar um pouco sobre os números. As crianças, elas precisam ser estimuladas a pensar um pouco sobre os numerais e suas quantidades. E muitos jogos e brincadeiras têm esse objetivo para a criança aprender os números e relacionar as quantidades de forma lúdica e divertida. Assim, a criança vai ter a oportunidade de construir o seu conceito de número, ampliar o seu vocabulário numérico e, além de tudo, ainda relacionar as quantidades. Vamos lá para a nossa primeira proposta? A sugestão que a gente traz hoje é uma brincadeira cantada. A música é a música Mariana Conta Um. Essa música, ela tem a letra disponível lá na plataforma Palmas Homeschool, então vocês podem pesquisar lá vai ter a letra dela certinha, mas também muitas crianças já conhecem essa música porque ela é uma música muito utilizada no CMEI e nas escolas para a gente trabalhar a relação de números e quantidades. Para a nossa primeira proposta, eu sugiro que se você tem em casa, por exemplo, um dado, ou se você não tiver um dado, você pode usar uma caixinha de papelão qualquer e montar um dado junto com a criança para trabalhar as quantidades através do dado. Outra sugestão que nós temos aqui é o texto fatiado. Aqui a gente tem um pedaço aqui da letra da música e a gente divide o texto em estrofes. Se chama texto fatiado. Vocês podem trabalhar as quantidades com esse texto e também a escrita. Então, são várias formas de trabalhar os numerais. Além do dado, temos aqui o texto fatiado, ou então pode escrever também a letra da música num cartaz. Aqui eu tenho só um pedaço da música, só para exemplificar para vocês. Aí vocês me perguntam, professora, e como que eu vou trabalhar isso? Da seguinte forma, se vocês tiverem o dado em casa ou quiser construir o dado com a criança, vai ser muito legal. Então vocês vão convidar a criança para brincar e cantar a música da Mariana. A música da Mariana, ela fala sobre os números. Então, cada vez que você estiver cantando a música junto da criança, vai pedir para a criança jogar o dado. Por exemplo, o dado caiu no número 3. Então, você vai pedir para a criança cantar a parte da música da Mariana, que fala do número 3. Se caiu o número 1, e assim sucessivamente. Se a gente for trabalhar o texto fatiado, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Primeiro vai embaralhar esse texto e depois vai falar para a criança e estimulá-la a colocar o texto na ordem. Por exemplo, o texto vai estar embaralhado, aí você vai falar música Mariana e vai estimular a criança a encontrar a tirinha que está escrito música Mariana. Aí a criança vai encontrar e assim sucessivamente. Mariana conta um. Então, vai pedir para que a criança encontre a tirinha, Mariana conta um. E assim sucessivamente até colocar a música toda em ordem. Após ter colocado a música toda em ordem, aí é a hora de trabalhar as quantidades. Você vai ler e cantar com a criança a música e a hora que for, Mariana conta um. Aí vai pegar o número 1, vocês podem fazer também o numeral com a criança. A criança pode escrever o próprio numeral em pedacinhos de papel, quadradinhos. E aí, toda vez que for encontrado um número, por exemplo, aqui na outra frase, Mariana conta 2. Então, vai pedir para que a criança procure o número 2. Da mesma forma no dado, quando a criança jogar o dado
que o número, por exemplo, cair no número 3, vai pedir para que a criança identifique o número 3. E identificando o numeral, a gente também pode trabalhar as quantidades. Como, por exemplo, Mariana conta 1. Pegou aqui, Mariana conta 1. Achou o número 1. Como que a gente pode estar representando o número 1? Aí a criança pode estar fazendo o número 1 com um dedinho, ou então mostrando algum objeto que seja apenas um, e assim sucessivamente. Vai ser muito legal. E depois disso, depois de trabalhar todos os números que contém na música da Mariana, você vai chamar a sua criança para ou pegar o caderno, que ela já usa, que ela já está acostumada a fazer as propostas, ou então, caso não tenha um caderno, uma folha em branco, e vai chamar a criança para registrar os numerais. Vai pedir para que ela escreva, ao modo dela, o numeral e pedir para ela que também faça a quantidade. Para ela fazer um desenho, por exemplo, um coração, duas bolinhas. Ah, e não se esqueça de pedir para que a criança escreva o nome e também a data da realização da proposta. Lembre-se que é muito importante para que na hora de escrever a data, você mostre para a sua criança um calendário, que pode ser tanto de papel ou então celular. Assim a criança já vai aprendendo a função social do calendário. Agora vamos lá para a nossa segunda proposta de hoje. A nossa segunda proposta chama-se Hora da História. Olha que legal, esse é um momento que as crianças curtem muito lá no CMEI e nas escolas. Elas amam ouvir histórias. A contação de história na educação infantil, ela é extremamente importante. É através da contação de história onde a criança vai estimular a sua aprendizagem através da sua criatividade, da sua imaginação. É nela que a criança vai poder vivenciar diversas emoções, porque a criança vive, ela imagina, ela vive aquilo que o personagem da história está sentindo. Então, isso auxilia muito no desenvolvimento da criança. Para esse momento de contação de história, você, adulto, organiza um lugar especial aí na casa, o cantinho da leitura. E convide a criança para ajudar você a organizar esse espaço. Escolha um espaço vocês dois juntos. Vocês podem colocar tapete no chão, como está aqui, almofadas, travesseiros. Tem que ser um espaço bem aconchegante. Peça para a criança pegar os livros que ela mais gosta. Aqui nós temos várias opções de livro. Temos aqui Branca de Neve, O Mágico de Oz, João e o Pé de Feijão. Peça para a criança escolher aquela história que ela mais gosta, o livro que mais chama a atenção dela. Depois disso, comece a contar a história para a criança. Você vai ver, a criança vai ouvir atentamente, vai começar a imaginar aquela história. Aqui, ó, tem um livro aqui muito legal, Era Uma Vez. Então, você vai abrir o livro para contar a história para a criança, vai mostrar para ela aqui, ó, vou exemplificar para vocês. Vai mostrar para ela a escrita, a ilustração. Ah, outra coisa muito importante também, que a gente sempre faz nas escolas e no CMEI, além de falar o nome da história, o título da história, também falar o nome do autor e o nome do ilustrador. É muito importante que desde pequena a criança já aprenda a respeitar os direitos autorais, né? Os direitos de propriedade, que cada um cria a sua história e os artistas têm que assinar o seu nome nas suas obras, né? Porque escrever um livro também é uma obra de arte. Então vocês vão contando as histórias e vão mostrando as ilustrações para a criança. Depois de fazer a contação de história, você vai conversar com a sua criança. O porquê ela escolheu esse livro, o que mais chamou a atenção nela na história, qual a parte da história que ela mais gostou, qual o personagem dela preferido. E a partir disso, você vai sugerir para a criança uma proposta de atividade muito legal. Você vai pedir para a criança pegar ou o caderno, que ela já está acostumada a realizar as propostas, ou caso não tenha um caderno, pode ser uma folha A4 em branco, e vai pedir para que a criança faça o reconto da história.
para que ela conte novamente a história através de desenho e, por que não, através da escrita. Então, pode ser da escrita, lembrando que é a escrita espontânea da criança. A criança tem o tempo dela e o jeitinho dela de escrever. Então, ela pode fazer esse reconto através da escrita espontânea e também o desenho. E a proposta que eu trago aqui para vocês é para que a gente possa estimular ainda mais a criatividade da criança e também a sua imaginação. Que tal a criança refazer o final da história? Isso mesmo, a nossa ideia aqui hoje é pedir para que a criança desenhe ou escreva e desenhe um novo final para essa história. Olha que legal! Dessa maneira, a criança vai poder viajar no mundo da imaginação de acordo com o que ela quiser, né? De acordo com o final que ela preferir para essa história. E como a gente sempre diz aqui, o desenho ele é fundamental para o desenvolvimento infantil. É através do desenho que a criança se comunica, se expressa. Através do desenho, a criança representa suas ideias, os seus desejos. Até porque a criança muitas vezes ainda não tem o domínio da linguagem escrita e às vezes até da linguagem oral. Então é através do desenho que a criança vai desenvolver as suas expressões. Além de tudo, que ajuda muito a psicomotricidade e também a coordenação motora fina da criança. Então, não só nessa proposta, mas estimule a sua criança a desenhar todos os dias. Outra coisa muito importante é a escrita do nome. Peça para que a criança escreva seu nome. E o seu nome completo. Faça uma ficha com o nome da criança completo e dê essa ficha para que a criança use ela como base. Assim ela vai escrever o seu nome completo. E não se esqueça da data em que a proposta foi realizada. E outra coisa muito importante que a gente sempre diz aqui é para mostrar o calendário para a criança na hora de escrever a data. Esse calendário pode ser tanto de papel quanto do celular. Essas propostas proporcionarão às crianças aprendizagens como aperfeiçoar a coordenação visomotora, estimular a atenção, a concentração e a memória, exercitar a precisão dos movimentos em brincadeiras, o desenvolvimento cognitivo e do raciocínio lógico, desenvolve conceito concreto de quantidade, fazer contagem oral, hipóteses de escrita de palavras e números, reconhecer a escrita do próprio nome e expressar sua opinião e sentimentos. As nossas propostas estão disponíveis todas as segundas e quinta-feiras aqui no canal 5.2 pela manhã e são reprisadas no período da tarde. Nos acompanhe também na nossa ferramenta Palmas Homeschool. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Um abraço e até breve!